Olá, tudo bem? O Espiritismo está baseado na Bíblia? Os espíritas seguem a Bíblia? Algumas pessoas de outras religiões que seguem a Bíblia, acusam os espíritas de usar só aquilo que lhes convém na Bíblia. Um exemplo é a reencarnação. Eles dizem que os espíritas pegam partes da Bíblia para defender a ideia da reencarnação e que deixam de lado, ignoram outras partes da Bíblia que dão uma ideia contrária à reencarnação. Não é verdade. O que ocorre é um grande mal-entendido. Esse vídeo se destina àquelas pessoas de boa vontade que estejam abertas a pensamentos diferentes dos seus. Eu aprendi e aprendo muito com católicos e protestantes e acredito que eles possam aprender alguma coisa comigo. Houve um período, em meados do século XIX, em que estranhos fenômenos começaram a acontecer, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Hoje ainda nós vemos, ocasionalmente, na televisão, reportagens sobre casos de poltergeist, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, em 2014. Pedras caíam sobre o telhado de uma casa, pedras caíam dentro da casa, sem quebrar o telhado, e objetos se moviam sem que ninguém encostasse neles, além de outras coisas. Os fenômenos que ocorreram no século XIX eram mais específicos e aconteceram principalmente nos salões da alta sociedade. No século XIX, Paris era o centro do mundo, o centro cultural do mundo. Era Paris que ditava a moda para o mundo. Os jogos de salão, as músicas, as danças, os saraus, tudo se iniciava em Paris e a partir dali então essa moda se espalhava pelo mundo. E uma moda que durou alguns anos, diferentemente de outras modas, que duravam geralmente apenas um ano, uma moda que durou alguns anos foi o fenômeno chamado das mesas girantes ou mesas falantes. Várias pessoas sentavam em torno de uma mesa, colocavam as palmas das mãos sobre a mesa, e então a mesa se movia. Às vezes se elevava, às vezes se jogava, batia contra a parede. Algumas dessas pessoas tiveram a ideia de fazer perguntas à mesa. E a mesa batia com um dos pés, batia uma vez ou duas vezes, como se estivesse respondendo às perguntas dos circunstantes com um sim ou com um não. Os cientistas da Academia Francesa de Ciências tentaram explicar esse fenômeno, mas não apareceu nenhuma teoria realmente convincente, realmente satisfatória. Nessa época estava em voga, causando muita polêmica entre os cientistas, o chamado magnetismo animal ou mesmerismo. Esse nome vem de Mesmer, um organizador da doutrina do magnetismo. Em 1854, o professor Denisard, mais tarde chamado Allan Kardec, toma contato pela primeira vez com o fenômeno das mesas girantes. Percebe então, a partir da observação, que havia uma inteligência controlando esses fenômenos e descobre, primeiro através de perguntas simples respondidas com um toque ou dois toques, representando sim ou não, e depois por meio de um número determinado de pancadas, correspondente a cada letra do alfabeto, que essa causa inteligente que controlava esse processo nada mais era do que um espírito de alguém que já tinha morrido. Pouco depois ele percebe que não precisaria se comunicar através de uma mesa, que poderia se servir de médiuns. As comunicações que deram origem à primeira edição do Livro dos Espíritos, que não é a edição que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, essas comunicações se deram através de 3 médiuns adolescentes. Então o Espiritismo, como nós vemos, ele surge como uma ciência de observação. Inúmeros cientistas, muitos mesmo, se debruçaram sobre esses fenômenos. Muitos deles concluíram que os fenômenos não eram causados por espíritos, e muitos outros deles concluíram que sim, que os fenômenos eram causados por espíritos. Dos dois lados, há homens sérios e comprometidos com a verdade. Muitos livros foram escritos na segunda metade do século XIX, tratando a respeito do tema. Há livros inteiros de diversos cientistas renomados da época, explicando as causas dos fenômenos, e outros livros inteiros refutando a tese destes cientistas e lançando as suas próprias teses. Eu vou citar rapidamente algumas das teorias da época a respeito da mediunidade. 1. Mistificação. Tudo
o que acontecia era mentira. Tudo eram truques de pessoas muito habilidosas. 2. Ilusão. Nada do que acontece é real. Tanto os supostos médiuns quanto as pessoas que assistiam a esses fenômenos eram vítimas de alucinações, de sugestões, eram iludidas. 3. Tudo é coisa do demônio. Essa é a teoria padrão da Igreja Católica. Mesmo que as comunicações só dissessem coisas boas, só falassem de Deus e de Jesus, é o diabo, é o demônio. 4. Os cascões astrais. Os teósofos, em sua maioria, acreditavam que o espírito em condições normais não poderia se comunicar depois da morte do corpo físico, mas que permanecia por algum tempo uma espécie de cascão astral, como se fosse um registro temporário da consciência. E as comunicações, então, seriam as comunicações desse cascão e não do próprio espírito. 5. Loucura. A tese de que tudo era loucura. Médium é tudo louco. 6. Força psíquica. Mais ou menos o que os parapsicólogos pensam hoje. Haveria pessoas com uma força especial capaz de produzir esses fenômenos. 7. Personalismo. Essa teoria diz que o sensitivo tem o poder de reproduzir o nome e o caráter de outras pessoas. A teoria mais bem embasada, sem dúvida alguma, é a teoria espírita. É evidente que houve muitas fraudes e que há muitas fraudes ainda hoje, aliás, em todos os setores da atividade humana, mas isso não afasta a veracidade da teoria espírita. Teve andamento, então, principalmente através de Allan Kardec, o diálogo com os espíritos, e a partir desse diálogo se chega a algumas conclusões. Existe Deus. E a ideia de Deus era fortemente criticada pelos cientistas do século XIX. Existem espíritos, e os espíritos são pré-existentes e continuam existindo depois, ou seja, já existiam antes de reencarnar e vão continuar existindo depois da morte do corpo físico. Existe reencarnação. E é preciso dizer aqui que o próprio Allan Kardec relutou muito em aceitar essa ideia. Existe a possibilidade de comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, ou seja, entre vivos e mortos. A partir desses pontos básicos, sempre vão surgindo novos questionamentos. Qual seria a utilidade de uma comunicação de um espírito? Uma das utilidades é mostrar ao homem a continuidade da vida e a colheita daquilo que nós plantamos, ou seja, a lei de causa e efeito. Quem teve uma vida digna, quem fez mais o bem do que o mal, é relativamente feliz depois de desencarnar. Quem teve uma vida indigna, quem fez mais o mal do que o bem, sente-se infeliz depois de desencarnar. Resumindo, somos construtores do nosso destino. Não existe acaso. Deus não escolhe as pessoas para serem ricas ou pobres, doentes ou sãs, inteligentes ou débeis mentais. Nós somos o resultado de nós mesmos. Essas conclusões aos poucos vão formando um contexto filosófico. Percebe-se, de todas essas informações passadas pelos espíritos, que até então não tem nenhum cunho religioso, percebe-se que nós temos que ser bons. E surge então a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta é: vede Jesus. A partir dessa resposta, o Espiritismo, como filosofia de vida, está irremediavelmente ligado a Jesus. Pois se sabemos que temos que ser bons, se sabemos que temos que adotar uma linha de pensamento e de conduta, e se temos um modelo e guia para isso, temos que conhecer o máximo possível esse modelo e guia. É obrigação do espírita, então, conhecer Jesus. Os evangelhos, que são os livros que nos apresentam a vida de Jesus, estão inseridos na Bíblia. Por isso, o espírita se utiliza da Bíblia para conhecer Jesus. Para compreender o ensino de Jesus, é preciso conhecer o contexto histórico-cultural em que este ensino está inserido.
Isso acaba nos levando ao estudo da Bíblia como um todo. Eu entendo perfeitamente que aqueles religiosos que têm a Bíblia como única fonte da verdade sintam-se desconfortáveis, até ofendidos, por verem pessoas interpretando o seu livro sagrado de maneira tão diferente. Compreendo? Mas, se esse é o seu caso, eu devo dizer que isso é um problema seu com as suas próprias crenças. Se você está seguro das suas crenças, não há nada a temer. Se você tem alguma dúvida a respeito das suas crenças, então você tem que se permitir estudar, analisar outros pontos de vista. Como disse o apóstolo Paulo, analisai tudo, retende o que é bom. Como nós vemos então, o Espiritismo não é baseado na Bíblia. A origem do Espiritismo não tem nada a ver com a Bíblia. Acontece que nós vivemos no mundo ocidental. A cultura do mundo ocidental é a cultura judaico-cristã. Mesmo um ateu, filho de pais ateus, que nunca teve contato com a Bíblia nem com religião nenhuma, mesmo ele está inserido, está mergulhado na cultura judaico-cristã. O modo de pensar da nossa sociedade ocidental é judaico-cristão. Nada mais natural então do que estudar a origem das crenças e do modo de pensar do homem ocidental através da Bíblia. Aliás, no tempo de Allan Kardec, o mundo ocidental ainda era dominado politicamente e culturalmente pela Igreja Católica. Aqui no Brasil, por exemplo, o catolicismo ainda era a religião oficial do Império. O Espiritismo não se apropria da Bíblia. Aliás, o Espiritismo não precisa da Bíblia. Particularmente, eu estudo a Bíblia porque eu gosto. Eu considero a Bíblia como uma grande fonte de sabedoria, mas não como um livro sagrado. Mas, e quanto à acusação de que os espíritas selecionam as partes da Bíblia que lhes convém? Ora, mas isso é uma coisa evidente, aliás, todos fazem isso. Quem prega a salvação pela fé, ignora as partes da Bíblia que falam da salvação pela graça. Quem prega a salvação pela graça, ignora as partes da Bíblia que pregam a salvação pela fé. Quem cita o mandamento não matarás, ignora que o mesmo Deus do Antigo Testamento mandava matar velhos, mulheres e crianças sem piedade. Falando por mim, não em nome da doutrina, quando eu cito o Evangelho, eu estou me baseando em Jesus, meu modelo e guia é Jesus. Quando eu cito o Antigo Testamento, eu estou me apoiando no contexto histórico-cultural da Bíblia. Qual é o livro que nós conhecemos aqui no Ocidente que trata de assuntos ligados à espiritualidade desde a antiguidade? É a Bíblia. Mas existe outro motivo que me leva a tratar de assuntos bíblicos. Muitas pessoas, nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo, estão descontentes com as suas crenças. Elas percebem que a sua religião atual não as preenche, não tira as suas dúvidas, não explica satisfatoriamente determinados fatos e procuram então conhecer outros pontos de vista. Sei de muitas pessoas que se tornaram espíritas através do meu trabalho. Isso pode não ser muito importante, porque ser espírita não é muito importante. Mas sei de pessoas que estavam completamente desiludidas com a sua religião, ou pessoas que não acreditavam em Deus e que mudaram seu posicionamento a partir do meu trabalho. Isso é muito gratificante. Vai chegar o dia em que nós não precisaremos mais de tantas crenças, mas enquanto precisarmos de crenças para seguir um caminho reto, que seja então um conjunto de crenças sólido, coeso e principalmente racional. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar esse vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook, em outras redes sociais, clique em gostei, deixe o seu comentário ali embaixo e se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora. Muita força e paz para você.